pessoal, sejam bem-vindos no nosso canal Bernólia, Viagem pela África. Já faz muito tempo, né, que a gente se viu aqui no canal, então eu estou de volta. Obrigada por continuar assistindo a gente. Eu peço para vocês continuarem assistindo a gente. Eu peço para vocês para deixar os likes, compartilhar nossos vídeos para a gente poder deixar o canal crescer. E se vocês quiserem algum assunto, tema, alguma curiosidade sobre o continente africano, sobre algum país, pedem nos comentários para a gente, que a gente pode fazer um vídeo sobre esse assunto, tá bom? Então, hoje vamos falar do Guiné-Bissau. E quem vai falar sobre esse país com a gente, um dos países africanos, vai ser Mamadou Boss Baldé. Então, vamos assistir até daqui a pouco. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do local e da hora onde você se encontrar. O meu nome é Mamadou Boss Baldé, sou natural de Guiné-Bissau. Estou aqui para falar e para te convidar a conhecer Guiné-Bissau. Antes de mais nada, eu gostaria de apresentar o meu país. Guiné-Bissau é um país que fica na costa ocidental da África. É um país com 125 km², muito pequeno. Para, por exemplo, um brasileiro, eu posso lhe dar essa geografia e dizer que mais ou menos o espaço geográfico de Guiné-Bissau é quase igual ao estado do Rio de Janeiro. É quase. O estado do Rio de Janeiro é um pouquinho só maior do que Guiné-Bissau. Então, é um país tão pequeno, com 88 ilhas, que é uma das maiores maravilhas da África Ocidental. Essas 88 ilhas, elas oferecem praticamente tudo. Visitem Guiné-Bissau, vocês vão descobrir o que eu vou dizer agora, tá bom? Então, Guiné-Bissau é um país da colônia portuguesa, daí a nossa língua oficial é português, mas temos o crioulo como a língua nacional, que é a língua praticamente da unidade nacional. Essa língua, ela é que une todo o povo da Guiné-Bissau. Devido que Guiné-Bissau, apesar de ser um país muito pequeno geograficamente, mas é um país com muita variedade étnica. Então, temos mais ou menos 30 etnias convivendo num espaço geográfico de 125 km² e com uma população praticamente de 2 milhões de habitantes. Então, nessas 30 línguas que tem em Guiné-Bissau, elas têm o crioulo como a língua nacional, que é, como já disse anteriormente, é uma língua que faz a união entre todos aqueles povos. E o português é a língua nacional, é a língua oficial, é a língua do colonizador, que utilizamos como no executivo, que é a língua mais falada, né, nos meios de comunicação social e etc. E na administração. Então, como eu já disse, né, Guiné-Bissau é um país muito diversificado, né, com várias culturas, com vários povos. A nossa cultura, em todos os aspectos, ela vem principalmente dessa nossa variação étnica, ou dessa nossa multietnicidade. Essas etnias, principalmente, são fulas, balantas, manjacos, papéis, mandingas, nalus, fulupes, biafadas, jacancas, bijagós, mansuancás, nalus, fulupes, mancanhas e etc. Peço desculpa se eu estou esquecendo o nome de alguma outra etnia, mas geralmente são bastante. Realmente são bastantes etnias e às vezes, se não for apontado, dá para esquecer um bocadinho. O país é dividido em 8 regiões, nós chamamos de regiões, sendo que a região de Bafatá é considerada como a segunda capital e é a segunda mais povoada também de Guiné-Bissau, depois do setor autónomo de Bissau, que é a capital. E a região de Gabo praticamente que tem fronteira com Guiné-Conakry e Senegal,
que são os dois únicos países que a Guiné-Bissau tem fronteira, é praticamente a terceira região com mais influência no país. Depois do setor autónomo de Bissau, vem a primeira região do Bafatá, depois a região de Gabo. E depois temos as outras regiões, que são no total 8 regiões administrativas que temos em Guiné-Bissau. Como já disse anteriormente, sendo o capital Bissau como o setor autónomo, onde se concentra praticamente a administração pública do país, que é Bissau. E a nível de religiões, Guiné-Bissau é um país, né, com várias, como eu já disse, com várias manifestações religiosas, porque, como sabem, na África existe muito esse animismo, né, o animismo africano. Então temos o animismo, temos o cristianismo e temos principalmente o islamismo, que é hoje considerada como a religião mais predominante do país. Os muçulmanos, o islamismo tem praticamente 50% da população, é praticada pelo 50% da população do país, e sendo 10% mais ou menos pratica a religião cristã, e isso você encontra mais nas grandes metrópoles, como por exemplo no caso de Bissau, onde teve mais contacto, a região, por exemplo, que teve mais contacto com os colonos portugueses na época. Daí você encontra mais essa cultura cristã, nomes e sobrenomes cristãos e etc. Então, o cristianismo é praticado mais ou menos pelos 10% da população de Guiné-Bissau. E os outros 40% são de animistas, né? Animistas é mais o povo principalmente do litoral. Esse povo do litoral, apesar de alguns deles hoje em dia emigrarem para cristianismo ou para islamismo, fazendo com que essas religiões monoteístas estão tendo mais números, mas ainda continuam, na maioria parte das vezes, manifestando as suas crenças animistas também da própria identidade cultural africana. Essa é mais ou menos 40%. Então, é basicamente isso. Guiné-Bissau é isso, resumindo, é um país da costa ocidental da África, da antiga colônia portuguesa. Essa colônia portuguesa foi de 1446, 1446. Isso fez com que Guiné-Bissau seja como um dos primeiros países da colônia portuguesa e consequentemente também foi um dos primeiros países da colônia portuguesa a se tornar independente em 1973. Isso graças a revolucionários africanos que nós tivemos, principalmente o nosso líder histórico, que é Amílcar Lopes Cabral. O Amílcar Lopes Cabral é um guineense nascido na região de Bafatá, estudou em Guiné-Bissau, nascido em Guiné-Bissau, depois estudou em Cabo Verde, porque era o filho de imigrantes cabo-verdianos, e posteriormente veio para Portugal, se formou aqui e juntamente com algumas outras lideranças africanas da colônia portuguesa na África, fundou o PAGC. E com isso, com a sua influência, influenciou praticamente o Eduardo Mondlane de Moçambique, influenciou o Agostinho Neto de Angola e daí por diante. E esses acabaram sendo os líderes da revolução nos seus respectivos países, que eram no momento os países da colônia portuguesa. E graças a essa influência dessas pessoas que fez com que a África lusófona se tornasse independente, principalmente na década de 70, mas sendo o Guiné-Bissau como o primeiro país das colônias portuguesas da África a se tornar independente em 1973, no dia 24 de setembro, que é a data da nossa independência. E essa independência só foi reconhecida pelos portugueses em 1974, já praticamente um ano depois da Revolução dos Cravos.